Dando continuidade à nossa proposta de analisar os diferentes gêneros textuais inseridos pela UEL no seu processo seletivo, o seu vestibular, no vídeo de hoje eu trago então algumas orientações e informações com base na revista digital Diálogos Pedagógicos sobre o trabalho feito através da análise e da interação com as charges apresentada pela UEL em alguns dos seus vestibulares. Mas se essa é a sua primeira vez aqui no canal e você tem interesse em continuar recebendo os nossos conteúdos, sempre voltados com muita exclusividade para o vestibular da Universidade Estadual de Londrina, são dicas, sugestões e as principais informações disponibilizadas pela UEL acerca do seu vestibular, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Assim o YouTube entende que você tem interesse no nosso conteúdo e sempre quando novos vídeos forem sendo postados, o YouTube os recomenda a fim de que você não fique de fora de nada que está acontecendo aqui no nosso canal. Apenas contextualizando, caso você tenha chegado aqui pela primeira vez, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que estão sendo publicados e disponibilizados aqui no canal sobre a redação da UEL. Sempre mostrando aqui os comentários e as informações a partir do material produzido pela própria universidade, a revista digital Diálogos Pedagógicos. Então esse é o quarto vídeo de uma série de 5 que estão sendo disponibilizados aqui para vocês. E no vídeo de hoje, então, eu vou trabalhar a proposta feita com base em uma charge. Nós já falamos em algumas ocasiões que o vestibular da UEL apresenta textos de apoio nas suas propostas de redação. Textos de apoio verbais, escritos, ou não verbais. Os mais usuais são charges, tirinhas, gráficos, infográficos, enfim. Aquela situação em que você se depara com algo que é imagético, estará provavelmente ali presente na sua redação. Então hoje eu vou acabar trazendo para vocês uma proposta de redação referente ao ano de 2019, veja aí a capa da revista digital Diálogos Pedagógicos, onde a UEL solicitou aos seus candidatos uma proposta textual que exigia uma interação com esse texto não verbal. Além, é claro, da presença de textos verbais. E como é de costume, aqui sempre que as informações forem consideradas por mim como informações relevantes, eu irei disponibilizá-las em tela cheia. Dessa maneira, a fim de que vocês possam realizar a leitura do material em conjunto conosco. Então aqui a gente vai para o sumário, sempre lembrando que essa edição referente a 2022 vai ter uma proposta de redação única, por ser uma edição realizada de forma excepcional, a gente já sabe, em virtude das medidas de biossegurança. Então você tem ali uma única proposta de redação já especificada pela UEL, certo? A presença dessa única proposta no manual do candidato. A proposta de redação que nos interessa nessa edição de 2019, que inclusive foi a edição que eu fiz quando eu entrei na universidade para o curso de Direito, é a proposta de redação número 2. Lembrando que eu também vou disponibilizar na descrição do vídeo o link para que vocês tenham acesso a esse material de 2019. E aqui chegamos então a essa proposta de redação que continha ali então uma charge e que exigia do candidato uma certa interação, uma interpretação, uma compreensão acerca daquilo que a charge estava dizendo. Aqui vale uma informação também muito relevante acerca do que a UEL espera do seu candidato na redação. E quando a gente fala desse posicionamento do candidato com relação ao que está sendo proposto, realmente a gente está esperando que o candidato se coloque ali diante daquelas informações que estão sendo apresentadas. Daí a interpretação da charge. A charge serve exatamente para exigir ou para dar a oportunidade, exigir não foi uma boa palavra, mas para oportunizar que o candidato se posicione diante daquelas informações que estão sendo apresentadas. Então há essa interação, há essa relação do candidato para com a prova que ele está realizando e vice-versa. Então daí a importância da charge e dos textos de apoio e dessa interação que se faz necessária entre você e as informações que estão sendo ali
apresentadas. E a charge acaba, de certa forma, intensificando essa relação, até mesmo porque você precisa extrair da charge as informações que ela está tentando apresentar para você. Por isso, o trabalho com charges é um trabalho sempre muito interessante, porque ele exige do estudante, ele exige do candidato essa capacidade interpretativa e esse diálogo com as informações que estão sendo ali apresentadas. Mas vamos focar então na proposta de 2019 para que vocês possam compreender melhor como a UEL pode apresentar para vocês a questão da charge nessa proposta de redação referente ao vestibular de 2022. Tela cheia para vocês, para que vocês acompanhem então a proposta. Então você tem lá a proposta de número 2, certo, do vestibular de 2019, e a UEL apresenta uma charge. Nessa charge você encontra então, vou fazer uma interpretação da charge com base na minha perspectiva. Duas pessoas aparentemente muito revoltadas, segurando ali cartazes, né? Um rapaz segurando um cartaz escrito ética, então você imagina que ele está exigindo uma conduta ou comportamentos mais éticos da sociedade, e uma mulher também fazendo a mesma coisa, só que com uma placa exigindo respeito. E você tem ali numa cena inferior, então é como se você tivesse ali, sei lá, momentos distintos referindo-se às mesmas pessoas, esse mesmo casal, ou seja, esse rapaz empunhando a placa escrito ética e a moça empunhando a placa escrito respeito, você tem ali uma outra cena, ambos aparentemente ali vestidos como se estivessem em uma festa, algo como se fosse um carnaval, e jogando lixo, o que parece ser, o que aparenta ser a rua, né? Não sei se é no mar, se é na rua, vamos trabalhar com a ideia de que é no mar. Então esse mesmo casal que na imagem que está num nível superior carregando cartazinho com ética e respeito, na outra imagem se divertindo ali, ousadia e alegria, jogando lixo no chão. Tá aí a charge. Então a charge, ela diz por si mesma. A charge está ali, você precisa extrair informações dessa charge. Mais uma vez, dou destaque para que a UEL sempre apresenta ali, com muita cautela, as informações que ela espera que você desenvolva, que é a proposta de redação. E a UEL coloca o seguinte nessa proposta de redação de 2019, onde trabalhava-se a charge. Com base na leitura da charge, então você precisa ler a charge, mesmo sendo uma charge predominantemente visual, sem muitas informações escritas, ela tem informações ali e você precisa extrair essas informações da charge. Então, com base na leitura da charge, comente em até 10 linhas o que ela denuncia e, ao mesmo tempo, defende. Então, você precisa discorrer acerca das ideias que estão sendo apresentadas nessa charge. Você precisa ter essa habilidade de interpretar aquilo que a imagem está querendo expor para você. Isso não é possível de ser realizado apenas com a charge. Você consegue fazer essa interpretação também de uma tirinha, que são muito comuns no vestibular da UEL. Caso a UEL apresente um gráfico ou um infográfico, também é possível você realizar esse trabalho de extração das informações que estão contidas nas imagens. Então não é porque se trata de uma imagem, não é porque se trata de uma tirinha, de uma história em quadrinhos, ou porque se trata de um gráfico, que não é possível você extrair dali informações. Essa é a maravilha do trabalho das imagens, de se trabalhar com imagens. Então você precisa saber interpretar e extrair dali a mensagem que está sendo transmitida. E aí então vamos avançar para a análise do material em tela cheia porque é relevante. Qual é a expectativa de resposta da UEL? Então o que a UEL esperava que o seu candidato fosse capaz de interpretar? Olha lá. Espera-se que o candidato perceba que a charge chama atenção para aquele ditado popular segundo o qual falar é fácil, difícil é fazer. Muitas vezes as pessoas defendem enfaticamente valores que não possuem. Em uma sociedade, para ser um representante da ética, é preciso seguir valores e princípios morais positivos que conduzam o indivíduo a sempre ter condutas e práticas exemplares. A ética, assim como o respeito, norteiam o comportamento de uma pessoa
ou mesmo de um grupo, gerando consequências para si ou para outros. Cultivar o respeito por si e pelos outros permite que haja reconhecimento, aceitação, apreciação e valorização das qualidades do próximo e de seus direitos. Era isso que a UEL esperava do seu candidato. E mais uma vez, apresento para vocês aqueles exemplos de um texto satisfatório, parcialmente satisfatório e insatisfatório com relação a essa temática que exigia a análise e a interpretação da charge, ou seja, um candidato que se posiciona frente às informações que estão sendo apresentadas para ele. Vamos então para a leitura do texto considerado pela UEL como um texto satisfatório e o porquê da UEL ter considerado esse texto satisfatório. O texto satisfatório começa da seguinte forma: a charge em questão aborda comportamentos hipócritas, muito comumente observados na sociedade atual. Como representado nos desenhos, as pessoas que pedem por ética e respeito, em determinada situação são as mesmas que em outras situações desrespeitam a sociedade e o meio ambiente ao jogar o lixo na rua. Paralelamente ao cenário abordado na charge, pode-se citar outros exemplos: pessoas que reclamam da corrupção, mas ao mesmo tempo furam filas de bancos e outros atendimentos. Pessoas que pedem tolerância para com sua própria opinião, mas que não toleram opiniões alheias. Todas essas situações são demonstrações de típicos comportamentos hipócritas, assunto retratado e criticado na charge. Então a gente pode observar que essa redação, considerada pela UEL como uma redação satisfatória, girou em torno da ideia da hipocrisia. Então o candidato interpretou a charge, analisou a charge e extraiu dali a ideia da hipocrisia e desenvolveu o seu texto, aquelas 10 linhas exigidas pela UEL, no caso desenvolveu em apenas 9, a ideia da hipocrisia, e é uma ideia que realmente é pertinente com a ideia que está sendo apresentada pela charge. Vamos ler agora então e ver o porquê da UEL ter considerado essa redação como uma redação satisfatória. Lembrando que essas informações são importantes porque você pode extrair delas ali quais são os balizadores da universidade a fim de que você possa aplicá-los na sua redação. A UEL disse o seguinte: o texto apresenta de modo claro e conciso a crítica proposta pela charge em questão. Assim, entre as linhas 1 a 4, o candidato resume o assunto do qual trata a charge, isto é, por meio das mensagens, o autor chama a atenção para o comportamento contraditório das pessoas que se manifestam favoravelmente aos direitos civis e que, em determinadas situações, posicionam-se de maneira rigorosamente contrária daquela que defenderam. Desse modo, o candidato demonstra ter compreendido o conteúdo denunciado pelas imagens. Além disso, o candidato demonstra competência de leitura e maturidade suficientes para interpretar as relações existentes entre os sentidos produzidos explicitamente pelas imagens e os sentidos recuperados implicitamente por meio da situação de linguagem, pois o candidato apresenta exemplos de outras situações nas quais a postura e o comportamento das pessoas definem intolerância com opiniões alheias e desrespeito com a sociedade. De modo geral, cultivar o respeito por si e pelos outros permite que haja reconhecimento, aceitação, apreciação e valorização das qualidades do próximo e dos seus direitos. Era isso que se esperava que o candidato percebesse sobre o conteúdo das imagens da charge. Do ponto de vista gramatical, e aí a UEL entra naquela questão que ela entra em todas as redações satisfatórias, né? O texto apresenta uma pontuação adequada, uma estrutura das sentenças também adequada do ponto de vista morfológico, enfim, aí a UEL vai colocar que há o respeito às normas padrões. Isso se repete em todas as redações consideradas satisfatórias. Portanto, este é um exemplo de texto satisfatório para a comissão examinadora das redações do vestibular da Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Então é uma proposta de tema, né, uma proposta temática que demandava do aluno esse posicionamento, essa capacidade, essa habilidade, não só de interpretar a mensagem que está ali sendo trabalhada na charge, mas que o aluno fosse capaz de permear por outras situações que dialogassem com aquela que estava sendo apresentada na charge.
E essa primeira redação, considerada satisfatória pela UEL, fez isso e fez isso muito bem. Por isso que foi uma redação que acabou pontuando bem e sendo considerada, por conta disso, uma redação satisfatória. Mas nós vamos agora para a leitura de um texto considerado parcialmente satisfatório. O texto diz o seguinte: a charge demonstra a hipocrisia de muitas pessoas que pedem por ética e respeito, porém não praticam isso. Ao mesmo tempo que defende a necessidade de agirmos conforme o que exigimos dos outros, ou seja, devemos buscar ser um exemplo daquilo que pedimos. No exemplo da charge, as personagens que protestam por ética e respeito agem de forma contrária ao que pedem, jogando lixo no chão ao invés de agirem conforme o que exigem. Essa ação contraditória expõe a hipocrisia, olha a hipocrisia mais uma vez, denunciada pela charge, que pode ser sintetizada, não sei, com a frase popular: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então veja que com relação a ideias, tá, se aproxima muito da redação considerada satisfatória. Só que a forma como as palavras e as ideias foram aqui trabalhadas é que não contribuíram para que essa redação fosse uma redação satisfatória, porque a ideia de ambos os candidatos caminham para o mesmo sentido. Vamos aos comentários da UEL. Pontos positivos, vou abrir um pouco a tela para vocês para que a gente possa trabalhar juntos isso aqui. Pontos positivos que fazem a resposta ser considerada satisfatória. A sua formulação geral, constituída de 3 enunciados de estrutura sintática correta e coerência em relação ao tema proposto. Grafia e acentuação adequados dos vocábulos escolhidos pelo candidato, sem quaisquer problemas de regência ou concordância verbo-nominal. Show! Mas a UEL também pontua quais as falhas impediram essa redação de ser considerada uma redação satisfatória. No primeiro enunciado, o emprego do verbo na primeira pessoa do plural exigimos, devemos, indica um sentido de exortação, de conclamação direta ao leitor, que na verdade o texto da charge não apresenta. Ao candidato cabe comentar interpretando o que a exibição das placas com os dizeres ética e respeito procuram comunicar no contexto da charge. Na resposta, deveria ater-se, ou seja, focar no esforço de defender do ponto de vista, ou defender o ponto de vista pelos personagens em cena, que não é direcionado ao leitor da charge de modo explícito e direto. Além disso, o uso do recurso coesivo essa ação, no terceiro enunciado da resposta, remete apenas à ação de jogar lixo no chão, e não às duas ações, que, por serem contraditórias, apontam para o sentido a ser denunciado, o da hipocrisia. Então vejam que a UEL também trabalha com a ideia central da hipocrisia presente no texto não verbal, né? Na imagem, no texto ali imagético que estava sendo apresentado para você, candidato. Então a UEL considerou esse texto um texto parcialmente satisfatório. E aí então caminhamos para o texto insatisfatório. Deixa eu só realizar uma observação aqui. Tá vendo? A UEL não disponibiliza espaço para título. Existe aquela preocupação, coloca o título, não coloca o título. Nesse caso e nessa proposta de redação, não havia necessidade de se colocar título, tanto que nem havia ali o espaço para colocar o título. Então fiquem tranquilos com relação a isso. Se tiver o espaço, acho que não há problema nenhum em colocar. Não tendo, também toca em frente, porque não está discriminado um espaço para você colocar o título. E vamos então para a leitura da redação insatisfatória. Tela cheia para vocês aí. Vamos lá. A charge de Simas denuncia a manobra governamental Panis et Circenses, que é a política do pão e circo. Ação que busca diminuir as tensões políticas sociais com grandes festas, como a de carnaval. O desenho ilustra que estas celebrações trazem euforia com o objetivo de que grupo que defendem opiniões opostas mesclem-se aos participantes, agindo contraditoriamente às placas que uma vez ergueram. O chargista Simas deve ser o autor da charge, perdão, vamos ver achar aqui, achei que era um erro. Não sei, tem escrito aqui o nome do autor da charge, gente? Tá, enfim, não é importante mesmo, bora.
o chargista defende a luta de direitos, na qual convicções pessoais devem ser almejadas, porém jamais esquecidas, ou data marcada para a exceção desse combate. Este é um exemplo de texto insatisfatório, diz Auel. Por quê? O candidato sintetizou com uma manobra governamental denominada panis et circenses, que é a política do pão e circo, cujo objetivo seria diminuir tensões político-sociais com festas como a de carnaval. O tema do texto é realmente a defesa da ética e do respeito. Então, o texto não trata da política do pão e circo, muito implementada durante o período do Império Romano. Na verdade, a ideia do texto e a mensagem é outra, é a hipocrisia, que foi a ideia trabalhada tanto no texto 1 quanto no texto 2. Há erros de regência e ausência de crase. A falta de coesão no último parágrafo, ou seja, o último parágrafo é um parágrafo confuso, principalmente na última frase, que está completamente deslocada nesse contexto, ou data marcada para exceção desse combate. Realmente, não fez muito sentido, até eu estranhei na hora que realizei a leitura. A palavra exceção, utilizada de forma inadequada, prejudica o entendimento do que o candidato quis comunicar. Então, olha, a proposta de análise e interação da charge é uma proposta realmente muito simples. Nesse caso, a UEL fez uma apresentação de uma charge apenas. Pode ser que na sua redação a UEL faça tal como ela fez na proposta de número 3 desse vestibular, onde além de apresentar a charge, a UEL também apresentou um texto sobre ética e pedia aí uma outra proposta para que o aluno desenvolvesse, o candidato desenvolvesse, mas essa proposta de número 3 vai ficar para o último vídeo da nossa série, que vai ser lançado logo mais aqui no canal, onde a UEL exigia que o candidato concluísse o texto que está sendo apresentado, cuja temática também era ética. Então, nessa outra proposta, exigia-se, além da interpretação da charge, a leitura do texto e aí a proposta a seguir. Mas é assunto para o nosso próximo vídeo, não vou falar nesse, a fim de que esse não fique muito extenso. Era isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, espero que os vídeos estejam ajudando e que estejam esclarecendo dúvidas que vocês possam ter com relação aos diferentes gêneros textuais que podem aparecer no seu vestibular. Agradeço a atenção de todos vocês, nos vemos agora para o próximo vídeo, até logo mais, fui!